Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde. Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará, pela TV aberta, canal 13, aqui em Belém, TV RBA, e neste exato momento, para o mundo inteiro pela internet, pelo link tvrba.com.br, ao vivo. Nós somos assistidos, eu comento isso todo domingo, no Canadá, nos Estados Unidos, na Suécia, na Noruega, na França, na Itália, na Suíça, na Inglaterra, na Espanha e no Brasil inteiro, do Amapá até o Rio Grande do Sul. Então, nós temos uma audiência cada dia maior. Eu queria hoje mandar um abraço para a dona Ana, lá em Oslo, na Noruega. Então, além disso, eu queria fazer um outro comentário. Nós sempre tivemos o apoio, desde que começamos o programa, da Macedo Hospitalar. Macedo Hospitalar é a empresa que vende os equipamentos médicos para todos os hospitais aqui na Amazônia. E do Shopping da Saúde, que vende tudo em termos de saúde. Macas, cadeira de roda, aparelhos de pressão, tudo que precisa da área médica você compra no Shopping da Saúde. Tá? E nós estamos acrescentando ao nosso apoio aqui, o apoio cultural, mais duas empresas. Uma, o Hospital Guadalupe. O Hospital Guadalupe hoje criou um pronto-socorro top em termos de região, em que um pronto-socorro, além do geral, um pronto-socorro de cardiologia, em que todos os médicos de plantão são cardiologistas. Então, hoje, dor no peito, mal-estar, um hospital a mais de apoio, um pronto-socorro a mais, é o do Guadalupe, que tem um serviço de hemodinâmica, pronto para tratar infarto agudo do miocárdio, com um tempo muito curto mesmo. Então, nós hoje estamos ganhando o apoio do Hospital Guadalupe, do pronto-socorro de cardiologia e da Neurogênesis, um instituto de neurologia comandado pelo meu convidado especial de hoje, Eric Pascoal. Eric Pascoal, todo mundo conhece, o professor doutor Eric Pascoal. O Eric tem mestrado, doutorado, especialista em MBA, gestão hospitalar, neurocirurgião de ponta em termos de mundo. Eric, primeiro, eu fico super orgulhoso de ter tido mais um ex-aluno como você. É difícil falar no teu currículo, porque hoje, no Hospital do Coração, no Hospital Amazônia e agora no Guadalupe, além do Filoiola, né, além do Barro do Barreto, nós temos... Eu sempre te encontro fechando aneurisma, fechando cirurgias complexas. Sempre que eu chego na sala de hemodinâmica, tem lá as artérias cerebrais. Quem saiu daqui? O Eric, né, fechando essas coisas todas de endovascular fantásticas. Primeiro, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pelo apoio. Tá? Isso significa que o programa, cada vez mais, dentro da nossa área, está sendo levado a sério, como sempre foi. E as informações que nós estamos dando a cada domingo, a cada semana, são de interesse geral, eu não diria da comunidade, interesse geral da população. Eric, primeiro, de novo, muito obrigado por ter vindo. E eu te chamei porque um dia desses eu liguei para ti e você estava saindo de uma cirurgia em que o paciente ficou acordado. Sim. Conta isso para a gente, porque eu sei que isso não é novidade, operar cérebro com paciente acordado. Sim. Isso desde os primeiros estudos já tinha um livro célebre no Guyton, uma imagem célebre, batia no lugar, o indivíduo mexia o braço, aquela coisa toda. Isso. Mas no dia a dia não é tão comum, né? Até tratar esses tipos de doença em que o paciente tem que ficar acordado. Me conta, por quê?
Bom dia. Obrigado pelo convite, né? A gente não poderia deixar de dar o apoio ao programa, né? À Rede RBA e, sobretudo, ao professor Eduardo Costa, que é, na verdade, um entusiasta, né? Fez o programa e o programa tem ganhado audiência e, obviamente, os temas eles procuram ser os mais diversos possíveis. Então, eu agradeço o convite, realmente ocorreu isso em relação ao professor Eduardo ter ligado, isso era tarde da noite, e nós estávamos saindo, eu e os residentes, de mais um procedimento que a gente estava realizando no hospital de ensino, né, no Hospital Filoiola, em que nós dedicamos a grande maioria dos casos por ter dado o apoio para esse tipo de tratamento. Como o senhor falou, a cirurgia com o paciente acordado em neurocirurgia, ela não é uma novidade. Ela já vem desde a década de 80, em que na Alemanha, né, com o conhecimento que se tem lá do Canadá, de toda a representatividade da área da linguagem, da motricidade, da sensibilidade, onde a memória está mais presente. As áreas cerebrais. As áreas cerebrais, aí você sabe onde você deve mexer ou não. Inicialmente, isso foi idealizado por conta da cirurgia para epilepsia, para aquelas crises convulsivas, né? Isso ficou em desuso por um tempo e depois eclodiu com o crescimento de uma sub-área da neurologia, que é a chamada monitorização intraoperatória neurofisiológica. Ou seja, tudo que se fazia no laboratório com os ratinhos, né, com os animais, em que você estimulava uma parte do cérebro para ver se realmente ele ia ter a representatividade funcional, motor ou sensitiva na prática, acabou se trazendo isso para a sala de cirurgia. Por quê? Porque isso permite uma segurança maior ao paciente. Então, na grande maioria, você não tem a necessidade de tratar o paciente acordado, né? Depois, isso passou pelas cirurgias para os tumores cerebrais em determinadas áreas, né? Em que você retira a lesão que está infiltrando áreas importantes, áreas que a gente chama eloquentes, como a linguagem, a memória, a motricidade, a visão. E, com isso, você dá uma garantia de que o paciente não saia com aquele grau de comprometimento. Né? Isso passou-se muito tempo, ainda se faz isso, não é tão frequente na área médica em nosso país, mas em muitos países é obrigatório que a cirurgia tenha isso. Cada vez mais tem sido usado a monitorização. A cirurgia acordado também para essas áreas. Só que muito mais para a epilepsia, que você retira um pedaço do cérebro não funcionante, né, adequado, e para os tumores cerebrais. O que a gente tem feito aí desde o final de 2017 foi usar a mesma aplicabilidade nos procedimentos cirúrgicos, em que você vai retirar uma lesão hipervascular, que a gente chama de malformação arteriovenosa. Malformação arteriovenosa. Arteriovenosa é quando a veia, a artéria que chega num determinado tecido, ela assume um calibre contínuo, ela não vai diminuindo de tamanho e de pressão. Ela entra em contato naquele tecido e a veia se torna grande sem também ganhar os diâmetros de proporção adequados, pequeno, médio e grande, né? Então, o que acontece nessa doença, que é rara, mas que a gente observa muito aqui na região, é que forma-se um novelo de vasos. Aquilo que dá... É um emaranhado dos vasos. Um emaranhado de vasos. Exatamente, chama-se malformação arteriovenosa. Na angiotomografia, você vê aquilo, parece um tumor, só que só vaso. Só vaso, e dá medo quando você vê aquilo, né? Total. E tanto que no país são poucos cirurgiões, na verdade, que acabam abordando com segurança essa lesão, né? É óbvio que tem a técnica do cateterismo, que é a técnica endovascular, essas técnicas se somam, né? Mas a técnica endovascular ela não consegue ocluir totalmente a maioria das malformações. E tem pacientes que você precisa tratar. Na verdade, você precisa de um time que conheça, esteja acostumado com a doença,
para que você trate de maneira segura. Certo. E quando você chega no momento em que você precisa retirar a lesão, ela, quando está situada em determinadas localizações, onde afeta principalmente a memória, linguagem e, às vezes, a visão, nesses casos, você precisa de que o paciente não esteja apenas com a monitorização durante a cirurgia, mas que ele seja acordado durante o procedimento, Puxa. como a gente vai poder demonstrar depois. É interessante porque você consegue identificar as áreas que são funcionais. Certo. Um exemplo bem prático é o seguinte: quando você tem um tumor que ele é benigno, ele estando próximo à área da linguagem, o que acontece? Essa área da linguagem, ela é empurrada para distante daquele ponto em que ela deveria estar, mas ela continua naquela mesma parte do tecido cerebral. Quando certo. o tumor é maligno ou infiltrativo, ou é uma metástase, que a gente chama, é um tumor que vem de uma outra região e vai para aquela região do cérebro, na área da linguagem, por exemplo, ela infiltra, ou seja, ela não desloca apenas. Aquela área vai estar comprometida. Quando você pega um indivíduo que tem uma malformação arteriovenosa, por ser uma doença que o cérebro surge junto com o vaso, e a doença, normalmente, na grande maioria, ela surge durante a formação embriológica, a área da representatividade da linguagem ou dessas áreas funcionais importantes, ela não vai estar naquele local habitual que a gente identifica. Foi deslocado? Não, ela muda normalmente para uma outra região, totalmente diferente. Certo. Né? E que Tudo porque você nasceu com o tumor já. Tudo porque você nasceu com aquela malformação vascular. Né? Então, na verdade, o cérebro entende que aquele tecido que estaria próximo, que deveria ser funcionante para aquela determinada função que nós estamos usando o exemplo para a linguagem, ela não deve estar ali, ela deve estar em outro local. E a área da linguagem, normalmente, ela está do lado esquerdo do cérebro. Ela não está apenas, não é deslocado em outro hemisfério. Os indivíduos que são destros, né, que escrevem com a mão direita, normalmente, quase 100% está do lado esquerdo. E os indivíduos que são sinistros ou canhotos, eles estão normalmente do lado esquerdo também. Do lado esquerdo também? Então, isso muda numa pequena parcela. Então, por que eu disse no início que isso era feito para quando se estudava epilepsia? Porque existiam alguns testes, que eram os testes de lateralidade, que você estudava exatamente a área da linguagem, para você saber se o indivíduo era destro ou sinistro e se a área da linguagem estava esquerda ou não. Tá. Sinistro, só para entender, é o lado esquerdo aqui. Isso. É que ele está falando latim. Tá. Era destro e sinistro. Destro e sinistro, ou direito e esquerdo. E aí, o que acontece? Quando começaram a estudar muito para epilepsia, se faziam uns testes pelo cateterismo. Você ia lá e anestesiava a parte do cérebro e fazia os testes com o paciente acordado, né, que a gente chamava teste de VADA. Isso hoje, com o advento da ressonância, ficou cada vez mais em desuso. Né? Por quê? Porque com a ressonância você consegue dizer a área da linguagem que é funcional. Porém, isso só vale para a epilepsia e para tumor. Para a malformação arteriovenosa, por ser vaso, não vale. Não vale. Né? Então, a sacada disso veio, na verdade, dos estudos do francês, né? O professor Dufour, que começou a fazer os estudos da área do paciente acordado, né? Para a cirurgia funcional. E depois... Fantástico, muito interessante isso. Assim, a capacidade... Como o nosso tempo acabou nessa área, ficou no professor francês. Um instantinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar.
Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Voltamos. E o professor Dr. Eric Pascoal, meu amigo, meu ex-aluno, tá? Agora dando um apoio cultural aqui com a Neurogênesis, que é a empresa que ele faz parte. O Eric está falando para a gente de malformação arteriovenosa no cérebro, em que eles estão operando as pessoas acordadas para saber como é a evolução durante o momento cirúrgico. Eric, continuando, estava falando do professor Dufour. Sim, o professor Dufour, na França, ele começou primeiro com os estudos para tumor e epilepsia, principalmente em tumor. E isso difundiu o mundo inteiro. Certo. Né? Até que um indiano, na Universidade de St. Louis, né, o professor da cadeira, o chairman lá, começou a fazer para as malformações arteriovenosas e para os aneurismas cerebrais. Né? Nosso entendimento para os aneurismas cerebrais, isso não tem necessidade. Né? Porque basta você ter uma boa monitorização neurofisiológica, em que a correlação com o neurofisiologista no intraoperatório seja, sobretudo, de confiança. Correto. Né? Porque é um time. E agora, para as malformações arteriovenosas, não tem jeito. Tem que você fazer realmente, quando está na área da linguagem e da memória, pegando às vezes a área da visão, por causa do potencial somatosensitivo, que é você testar se você dá a luz e o paciente vai ter de volta a resposta, né? Aí isso você tem que fazer com o paciente acordado. Então, lá... Só para os meus telespectadores entenderem. Você abre o cérebro, sim, abre, tira a calota, como uma cirurgia, uma neurocirurgia antiga clássica. Comum, normal. Normal. E vai operar. E o paciente fica como? Sentado, deitado? Não, o paciente ele fica com a cabeça posicionada, fixa, né? É feita uma anestesia geral. O importante é o anestesista estar acostumado com esse tipo de cirurgia, porque tem alguns pulos do gato, obviamente. Né? Ele tem que estar totalmente monitorizado. O que a gente diz isso? Ele tem que estar com os fios, na verdade, que dão a informação de vários parâmetros dele, se o tecido cerebral, se o músculo estimulado tem resposta, né? Então, tem a resposta da ida e a da volta. Se ele tem chance de fazer uma crise convulsiva, né? E se, na verdade, quando você estimula, ele consegue dar a resposta dos nervos cranianos, que é isso que representa a face, né? Então... Primeiro faz uma anestesia geral para começar tudo. Isso, por quê? Depois acorda. Porque a pele dói, né? A pele dói, o couro cabeludo, tudo isso. Então, depois, após você retirar a calota craniana, né? Você pede para infiltrar com um anestésico, né? A capa que reveste o cérebro, que a gente chama de dura mater. Né? E depois de fazer isso e infiltrar o músculo, que é o músculo mesmo da mastigação, que é esse músculo que a gente tem na região lateral, que é o músculo temporal, você faz a infiltração com a xilocaína, que é um anestésico local. E tem uma técnica para você fazer essa infiltração para que ela perdure mais tempo. Então, depois de você fazer isso, você acorda o doente. Então, o anestesista vai lá e tira o tubo da boca do paciente, ele com a cabeça fixada, né? Numa posição, obviamente, em que... Confortável, em que o anestesista consiga falar, dar acesso rápido e a neurofisiologista consiga fazer as perguntas que são previamente programadas. Né? É feito um teste para ele antes, né, em que ele tem que fazer associações. Ele tem que dizer o nome das estruturas e saber fazer as associações, porque nisso você estuda em neurologia o que a gente chama as áreas relacionadas à linguagem interpretativa
e expressada. Fantástico. E aí, com isso, você consegue fazer as associações. Então, você pega, por exemplo, uma janela e você coloca outras figuras mostrando. Essa janela, ela cabe onde? Na casa, no carro, né? E assim por diante. Não num animal. Então, ele tem que tentar fazer essas associações. Mostra determinadas figuras em que ele vê se ele nomina ou não. O que é interessante é que você pega uma canetinha, depois de aberto o cérebro, e essa caneta vai estimular, óbvio que você tem que conhecer a anatomia, Muito né? bem. Você na anatomia e o fisiologista na função. Então, ele deixa estimulando e na cirurgia um neuropsicólogo junto com o neurofisiologista fazem os testes específicos para ver se a linguagem altera, se ele deixa de nominar, se ele não deixa. E com isso você dá a representatividade próxima à lesão do que pode ser retirado e o que não pode, para que o cirurgião possa retirar ou não, né? A gente pode utilizar esse mesmo tipo de técnica durante o tratamento dessas mesmas lesões pelo cateterismo, até pode estar se tentando fazer um protocolo para isso, mas ainda não tem a mesma eficiência que você tem em relação à cirurgia aberta, porque você pode parar e não manipular aquela região, né? O que é interessante é que, como você estimula o paciente, na verdade, se você coloca numa área que é funcional, ele erra as respostas. Então, a pesquisa é feita antes do procedimento, no momento, e na hora que você está, na verdade, manipulando. O que faz com que você tenha que selecionar os casos. Porque se não selecionar, os pacientes, eles, na verdade, cansam. Se for uma cirurgia muito longa, é ruim, né? Não dá para você ficar testando horas e horas. Normalmente, eles aguentam em torno de 2, 3 horas, né? Que você fica estimulando para retirar aquela região com segurança. Certo. Né? Mas é uma cirurgia fantástica no mundo atual. Sim, com certeza. No serviço público em Belém do Pará. Sim. Na verdade, o hospital, assim, a gente conseguiu fazer os casos lá muito por uma cooperação, né? Uma parte da tecnologia presente, a necessidade que os pacientes precisavam desse tipo de tratamento, né? A disponibilidade de profissionais com interesse de desenvolver isso, né? Eu me recordo do primeiro caso, que foi no final de 2017, início de 2018, né? Em que nós fizemos, era um rapaz, que ele é estudante até de Direito, né? Imagina! Estudante de Direito. Estudante de Direito. E a lesão situada exatamente na área da linguagem interpretativa. Na linguagem interpretativa. Pegando a memória e pegando parte da área visual. Ele já havia sido tratado em São Paulo previamente e não tinha completado o tratamento, né? Então, a mãe muito preocupada, tudo. Óbvio que esses pacientes, quando operam, num primeiro momento, por você estar tirando um tecido que ele faz parte da embriologia, né? O paciente, ele tem consequências em que ele tem sequelas imediatas, mas que a representatividade da função durante a monitorização, ela nos dá a segurança de que, retirando, mesmo que ele saia com déficit, vai voltar ao normal. Ele vai melhorar com o tempo, né? E a gente tem vários exemplos, a gente já tratou vários pacientes, né? Quantos com isso. Aqui na nossa região? Aqui na nossa região foi a grande maioria. A gente tem operado no Brasil inteiro os pacientes assim, né? Em janeiro nós fomos a São Paulo, né? Tratar em Santos um paciente com uma lesão em cima da área da linguagem expressiva e da expressividade, né? A linguagem que consegue expressar. E em cima da área da face. Então, foi um dos primeiros casos com sucesso lá em São Paulo. Então, aqui, contabilizando todos, a gente já fez em torno de 62 casos. 62 casos, entre públicos e privados, né? A maior parte no público, né? É realmente uma coisa que é de deixar orgulhoso a gente, porque tanto verdade que a gente
vai participar de um evento ficou para maio, mas mudou a data por conta do coronavírus, né? Uhum. Então, vai ser mudado, né? A data ainda não foi prevista. Nós vamos dar as aulas especificamente em cima disso, com duas pessoas que são nomes dentro da neuroradiologia e da neurocirurgia. Em termos de mundo. Em termos de mundo, que é o professor Jacques Murret e o professor Férez Haddad, que eu tive a oportunidade, é meu amigo e foi meu professor. Né? São pessoas que tratam muitas malformações arteriovenosas. Onde vai ser? Vai ser no Mato Grosso, em Campo Grande. Né? Então, assim, nós vamos apresentar 3 aulas, né? As 2 primeiras são deles, depois são as nossas. Uma falando do protocolo que a gente usa, né? De segurança para o paciente, a indicação para os pacientes que fazem acordado. A outra, nós vamos mostrar um case, que foi o primeiro case aqui da região, que a gente tratou por via venosa no fim do ano passado, né? Pelo catéter. Outra técnica realmente nova que a gente já usou aqui na região. Malformação venosa. Malformação arteriovenosa nós tratamos pela veia. Pela veia. Né? Um caso até que o outro colega que trabalha junto comigo, que levou para fora e até fomos elogiados pelo trabalho, né? Pelo caso. E depois nós vamos apresentar o que a gente encontrou da genética dos pacientes das malformações, que a gente já tem um mapa deles aqui na região. Eu sei, o último evento de vocês ali no gasômetro que eu fui, o assunto foi a genética. A genética, né, que eu nem sabia que nós fazíamos aqui em Belém. Fazemos, a professora Andrea toma conta, eu quero até entrar nos projetos junto com ela também, para saber. Vocês estão num serviço de medicina de ponta, que é uma coisa, assim, em termos de mundo, fantástica. Sim, é bem inovador. Bem inovador. Vocês deram um salto nessa área. Sim. Quer dizer, você e um grupo de médicos nessa área de neurointervenção e de neurocirurgia aqui na nossa região, e neurogenética, que puxa vida. Tá? Eu sempre falei que nós tínhamos uma eterna referência ao Evandro Chagas, e logo vai ser a turma da neurocirurgia daqui. Sim, que a gente da vai Universidade, do Hospital Filoiola. Do Filoiola, da Universidade do Barro Barreto, né? E da clínica privada. Né? Sim. Então, hoje, nós demos um salto fantástico com a equipe de vocês. Sim. Né? Eu acho que hoje, essa parte de neurocirurgia na nossa região é equivalente ao que existe de melhor no mundo. A gente diz assim, que na verdade você encontrar um oceano azul no mar vermelho, né? Então, a gente acaba procurando dentro das áreas, né? Em negócios, em tudo, você acaba procurando sempre o que todo mundo vai, né? Então, você pega que nem os pinguins, né? Sempre vai no mesmo rumo. Então, a gente acabou procurando ir em outro lado, né? Muito pela influência do pessoal de laboratório, da bancada mesmo, né? Certo. E a gente agradece muito o apoio do pessoal da genética, porque eles abriram os olhos nesse sentido, né? A professora Andrea, o professor Rome, o professor Sidney, que, na verdade, são pesquisadores de alto nível, né? E tanto é que é de orgulhar a gente tudo que já deu de produção científica, né? Hoje a gente, agora em março, né, daqui a 2 semanas, a gente vai para um Congresso Brasileiro de Neurogenética e a gente vai participar com 5 aulas, né, como o melhor prêmio. Puxa! Né? Assim, tudo gerado desses pacientes. Essa turma que você citou é a turma do CB, lá da Federal, né? E o Rômio, que é do Filoiola atualmente, né? Está cedido, mas... E que, na verdade... Eu lembro do Sidney começando, Sim, tanto que, na verdade, eles já ganharam, são pesquisadores nível 1, nível 2 do CNPq, né? A turma do CB... são fantásticos. Como dizem os jogadores do Flamengo, é outro nível. Aí quando você conversa com eles, assim, num primeiro momento, você... Tem muita dificuldade de acompanhar nível de raciocínio, mas a lógica é muito interessante. Tanto que a gente tem ideias dos softwares, né, de rastreio que estão em andamento.
E não só isso, mas gerou tanta coisa que até os ensaios clínicos, né, de fora e no Brasil, hoje a gente participa. Com certeza. Eric, como o nosso tempo acabou, eu vou te convidar daqui a umas 2 semanas para a gente continuar. Nós tínhamos planejado um monte de assuntos e discutimos um. Porque é um mundo, né, na verdade. Um universo enorme. Nós íamos conversar, pessoal, sobre um monte, sobre pesquisa, residência em neurocirurgia, residência nessa área que o Eric faz, que a gente está querendo implementar na universidade, e uma série de outros assuntos. Mas, infelizmente, ele vai voltar para continuar tudo isso. Considerações finais, ainda vou te dar os seus segundos finais. Pode falar, Eric. Bom, eu agradeço o convite, né? E óbvio que é importante também a gente agradecer, sobretudo, aos pacientes que nos deram o privilégio, na verdade, de poder ajudá-los, né? A gente conseguir a coleta de dados que refletiram nos resultados de tudo que a gente tem encontrado e aqueles que se submeteram, sobretudo, à confiança de um tratamento que é inovador e que precisa ainda ser cada vez mais melhorado. Mas tudo foi sempre pensado em prol dos pacientes para melhoria. Obrigado. É isso, pessoal. Nosso tempo acabou de verdade. Uma semana iluminada para todos. O Eric volta daqui a umas semanas para continuar essa conversa, que nós íamos falar de uns 6 ou 7 assuntos e comentamos um só. Então, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Obrigado. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar.